Olá, esse vídeo foi produzido pelo Grupo de Estudo de Anatomia Clínica da Universidade de Fortaleza. E dando continuidade ao estudo da anatomia do sistema respiratório, hoje vamos falar sobre a radiografia do tórax. Imaginemos um homem, 30 anos, que ao subir uma escada do seu trabalho acaba caindo e se machuca. O serviço de atendimento móvel de urgência é acionado e leva-o para o hospital com intenso desconforto respiratório. Com essa história e feito o exame físico do paciente, suas hipóteses diagnósticas já vão sendo pensadas, e para confirmá-las, você pede alguns exames, como uma radiografia de tórax. A radiografia de tórax deve ser utilizada como estudo inicial de imagem em pacientes com doença torácica, e geralmente pede-se as incidências em PA e em perfil. A PA é a incidência padrão, pois mantém o coração mais próximo do filme, reduzindo o efeito de magnificação do coração. O paciente, em posição ortostática, ou seja, em pé, encosta a face anterior do tórax no filme, posiciona o dorso das mãos na cintura e força os ombros para a frente, o que faz com que as escápulas se projetem para os lados, melhorando assim a visualização dos pulmões. Após essas etapas, solicita-se inspiração profunda comparada ao final e realiza-se a incidência de raios-x. Temos aqui um exemplo de radiografia em PA. Já na incidência em perfil, o paciente também é posicionado em posição ortostática, com o lado esquerdo apoiado no filme, com os braços para o alto. A elevação dos braços desloca as asas das escápulas anteriormente, que são visíveis nos ápices. Então, é solicitada uma inspiração profunda, seguida de apneia, e realiza-se a incidência. Lembrando, usa-se o lado esquerdo junto ao filme para reduzir a magnificação do coração. Temos aqui um exemplo de radiografia de tórax em perfil. Agora trazemos dois exemplos de radiografias de tórax nesses dois tipos de incidências que discutimos. Será utilizada para uma identificação mais didática das regiões do pulmão. Temos lobo superior direito, lobo superior esquerdo, lobo médio direito, lobo inferior direito, lobo inferior esquerdo, lobos superiores, lobos inferiores. A literatura radiológica recomenda uma espécie de roteiro para análise da radiografia de tórax, para que alterações não passem despercebidas, devendo ser realizada de fora para dentro e sempre comparando um hemitórax com o outro. Aqui daremos uma sugestão de roteiro para seguir, começando pela análise das partes moles. Nessa seção, será analisado estruturas como as mamas, os mamilos que podem aparecer em alguns casos, o músculo esternocleidomastoide. É possível ainda identificar calcificações patológicas e presença de gás, como no enfisema subcutâneo. O segundo passo é avaliar o esqueleto torácico. Nesse tópico, observa-se as costelas, a coluna torácica, as escápulas, clavículas, externo e porção proximal dos húmeros. Deve-se estar atento à presença de fraturas e lesões que levem a alterações da densidade óssea nessas regiões. Seguindo o roteiro, temos a análise do abdômen superior. Em condições normais, a hemicúpula frênica direita é mais alta do que a esquerda, em função da presença do fígado do lado direito. Os derrames pleurais, por força da gravidade, tendem a se acumular nos seios costofrênicos. Na radiografia em posição ortostática, observa-se a bolha gástrica, que nada mais é do que ar localizado no fundo gástrico. A distância entre a bolha gástrica e o pulmão deve ser menor do que o centímetro. O aumento desse espaço pode indicar alguma doença gástrica ou torácica. Na avaliação do abdômen superior,
ainda temos que olhar as lojas hepáticas e esplênicas em busca de alterações de densidade, aumento do fígado, do baço, presença de cálculos biliares, por exemplo. O próximo passo é a avaliação do mediastino. O mediastino é uma região anatômica compreendida entre os dois pulmões. É uma região de estudo radiológico convencional muito difícil, uma vez que compreende um grande número de estruturas, como coração, vasos, traqueia, nervos, e praticamente todos, excetuando a traqueia, com a mesma densidade radiológica. Assim, nas radiografias de rotina, é apenas visto os limites dessa região. Os hilos pulmonares são anatomicamente compostos pelas artérias pulmonares, pelos brônquios e pelos linfáticos. Os brônquios nessa região não são vistos ao exame radiológico, e os linfonodos, a menos que aumentados de tamanho, também não aparecem. Assim, o que compõe a imagem radiológica do hílio, na verdade, são os ramos principais das artérias pulmonares. O aumento de volume dos hilos pode ocorrer tanto por dilatação das artérias pulmonares, quanto por linfonodomegalias. A pleura é composta por dois folhetos, o folheto parietal e o visceral, e não são visíveis em uma radiografia de tórax normal, já que suas imagens misturam-se com a densidade de partes moles da parede torácica. Os folhetos pleurais são mais bem identificados quando o espaço entre eles é ocupado por algum material, seja ar, como no pneumotórax, ou líquido, como no derrame pleural. A análise dos pulmões tem como objetivo buscar diferenças de transparência, áreas hipotransparentes, onde existe condensação e opacidade, e áreas hipertransparentes. A imagem normal do pulmão é hipertransparente. Na posição ereta, os vasos do lobo superior são visualizados com calibre menor do que aqueles das bases. Essa diferença de calibre reflete a distribuição do fluxo sanguíneo, maior na parte inferior dos pulmões. Além disso, o diâmetro AP do tórax anteroposterior é maior inferiormente, de modo que há mais vasos superpostos na base, acentuando a diferença aparente de calibre e número de vasos entre essas duas regiões. O que mais podemos ver em uma radiografia de tórax? Podemos visualizar a traqueia, que é um cilindro cartilaginoso em forma de C, o arco aórtico, a veia cava superior, o brônquio esquerdo, o tronco pulmonar, o brônquio direito, o átrio direito, a trama interstício vascular, o ventrículo esquerdo, cúpulas diafragmáticas, a sombra mamária. A seguir estão as referências utilizadas para esse vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final e bons estudos!